Oi, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa sétima aula remota de ciências, nossa aula remota 7 de ciências, e nessa aula nós vamos falar do assunto da apostila biomas. Quais são os biomas do nosso planeta, né? A palavra bioma, ela tem a primeira parte dela, bio, né? Bio tem a ver com vida. Então, os biomas são basicamente espaços de vida do planeta que têm algumas características em comum. Eles são espaços onde dentro dele tudo se parece, a vegetação, os animais, o solo, e a gente vai ver com mais calma durante essa aula, tudo bem? Então, vamos começar essa aula falando de uma coisa muito importante que tem a ver com as zonas climáticas. O que é o clima do planeta, né? Tem a ver com a incidência de sol, tem a ver com os ventos, tem a ver com a quantidade de chuva em determinadas regiões do planeta, que, de acordo com essas faixas que você está vendo aí, você está vendo que tem duas faixas verdinhas nos polos do planeta, né? Você está percebendo também que tem duas faixas laranjas intermediárias e que nós aqui no Brasil temos um trecho do nosso território nessa faixa laranjinha. Você está vendo essa grande faixa vermelha no meio? Que essa faixa vermelha do meio é a região, inclusive, onde nós aqui na cidade de Jaguariúna estamos, né? Então, essas divisões do planeta, elas têm a ver com a incidência de sol, elas têm a ver com a capacidade que os raios solares têm de chegarem até o nosso planeta. Por quê? E esse mapa, ele ajuda a gente a entender por que, por exemplo, nos polos, os polos são lugares mais frios, são lugares onde existe a presença de neve, de geleiras, né, de calotas polares aí. Por quê? Porque nesses lugares os raios solares têm mais dificuldade em chegar, tá? Então, se você fizer aqui a distribuição dos raios solares, você vai perceber que na posição que o planeta está nesse exemplo aqui, os raios solares quase não chegam aqui no Polo Norte, por exemplo, tá? E você vê que no Polo Sul também existe uma pouca incidência de raios solares, bem diferente aqui da região onde nós estamos. Você está vendo? Essa região em laranja aqui, que é onde nós estamos, que os raios solares conseguem atingir bastante, conseguem atingir com uma grande quantidade de raios solares. Então, nessas regiões, normalmente são regiões mais quentes, né? Por conta da presença dos raios solares na maior parte do ano. E esse fenômeno também, ele explica as estações do ano. Só que você vai perceber uma coisa muito interessante agora. Aquela organização de estações do ano, bem dividida em outono, inverno, primavera e verão, é uma divisão que só vale daquele modo que a gente estuda, né, até o quarto ano, que você aprende desde a educação infantil, ela só vale em algumas regiões do planeta, principalmente nessas regiões de zona temperada, tanto no norte como no sul do planeta. Então, essa divisão de 4 estações do ano só valem com precisão, com qualidade nessas regiões. Na região onde está a maior parte do Brasil, que é a zona tropical, essa divisão não está muito clara. A gente não tem invernos bem marcados, bem frios. E ao mesmo tempo a gente tem verões muito quentes, né? Outonos quentes. Então a gente, na zona tropical, a incidência, por conta da incidência do sol, a gente sente o clima muito mais quente do que na zona temperada. Na zona temperada, o outono é mais marcado, o inverno é muito mais marcado do que na zona tropical. E também na zona polar, a gente quase não tem verão. O verão acontece em poucas épocas, em poucos meses do ano, e são verões com temperaturas muitas vezes negativas. E o legal das zonas polares também é que elas ficam muitos meses do ano sem as pessoas perceberem o dia. Então, o sol nessas regiões, por exemplo, se você tiver nessa região aqui que eu vou pintar em verde, nesse globinho
aqui de baixo, se você estiver nessa região, dependendo da época do ano, você não vai ver o nascer e o pôr do sol, porque você vai estar numa parte que fica durante vários meses do ano totalmente escura, né? São períodos aí onde as pessoas que estão nesses lugares não conseguem nem perceber o nascer e o pôr do sol, porque os raios solares, em determinadas épocas do ano, não atingem esses lugares, tá? Então, vamos continuar estudando a importância dos raios solares, a importância da incidência de sol, o quanto que isso interfere na vida de animais e de plantas, porque isso é tão importante que, dependendo da quantidade de luz solar que chega num determinado lugar, as plantas que vivem ali são diferentes, os animais que vivem ali são diferentes. Às vezes as plantas se adaptam àquele lugar para conseguir sobreviver, que a gente vai ver nos biomas, tudo bem? Vamos continuar esse assunto muito legal, então? Olha só. Então, nós temos aí nessa imagem, nós temos a descrição dos biomas do planeta. Ou seja, são lugares que têm o mesmo clima, o mesmo solo, e a mesma altitude. A gente já usou essa palavra altitude em outras aulas de geografia e de ciências. A altitude tem a ver com a altura de determinados lugares, o quanto esses lugares são mais próximos ou o quanto esses lugares estão mais perto do nível do mar, que a gente chama de zero, né? Ou quanto esses lugares estão acima do nível do mar. São regiões montanhosas, com montanhas altas, né? Bom, então, de acordo com a corzinha que você vê aí no mapa, por exemplo, o verde claro, né, que são as florestas tropicais. O clima, o solo e a altitude da floresta tropical é totalmente diferente de lugares em lilás, como você está vendo aí, que nesses locais o bioma é a tundra, né, que a gente vai estudar em seguida. Então, de acordo com a cor, lugares com a mesma cor apresentam o mesmo clima, o mesmo solo e a mesma altitude. E, consequentemente, também vão apresentar mais ou menos o mesmo tipo de vegetação e o mesmo tipo de animais, tudo bem? Bom, continuando. Olha só, eu estava falando da tundra, vamos falar dela agora. A tundra é o primeiro bioma do planeta que a gente vai estudar e você percebe que esse bioma ele está totalmente no hemisfério norte do planeta, nas regiões extremas do hemisfério norte. Essas regiões do planeta são lugares com poucos habitantes, poucos seres humanos habitando, e são regiões de invernos muito rigorosos, com temperaturas de menos 40 graus. Olha, lembra daquilo que eu falei das estações do ano? Olha só, nesses lugares a estação do ano não segue certinho aquele esquema de 4 meses para o verão, 4 meses para o inverno, 4 meses para o outono. Não há uma divisão clara das estações do ano. Porque nesses lugares, olha só, o verão dura de 2 a 4 meses e nesses lugares o que a gente vê pela foto? Existem poucas árvores e o pouco de vegetação que a gente tem são arbustos, arbustos, ou seja, são vegetações próximas ao solo, que a gente chama de vegetações rasteiras. E se você olhar para a foto, são regiões altas, de alta altitude, com montanhas, né? Então, essas são basicamente as características aí da tundra, né? Como curiosidade, ela atinge territórios dos Estados Unidos, do Canadá, da Groenlândia, né? Uma grande parte do território da Rússia. Vamos para o próximo bioma, então, agora. Agora, descendo um pouco no mapa, você vai perceber que a parte que vai estar pintada no mapa mundi vai descer um pouquinho, olha só. O próximo bioma, ele é a taiga, olha só. A taiga ela está um pouquinho abaixo da tundra, né? Se você olhar para o mapa aí. E ela basicamente, originalmente, né, esse bioma é uma floresta. A gente pode chamar a taiga também de floresta de coníferas. Esse bioma é o mais interessante para a gente pensar como que a natureza se adapta, como que a natureza tem a capacidade de
se transformar, se adaptar às condições, ao clima, à incidência de sol, de chuva. Por quê? Na taiga, as principais características dela são que nesse bioma os ventos são fortes e gelados, a gente tem um inverno longo, assim como na tundra. Ao mesmo tempo, a gente tem um verão curto, bem parecido também com a tundra. E nesse bioma, a chuva ou a neve são raros. Então, em um lugar onde chove pouco, as plantas têm que se adaptar a essa situação. E exatamente é isso que acontece com as coníferas. O que são coníferas? São os tipos de planta, são tipos de árvores que elas têm uma pontinha. E o que acontece? Tipo o pinheiro, sabe o pinheiro da árvore de Natal? Então, o que acontece? Essas coníferas, elas são pontudas porque se cair neve, elas conseguem evitar que a neve fique em cima, porque a pontinha é uma área muito pequena, então a neve vai cair. E com isso, elas conseguem, com a queda da neve, elas conseguem fazer com que essa neve derreta mais fácil e que quando chova, elas consigam reter mais água próxima à sua raiz. Porque você concorda que se a planta tiver folhas pontudas, né, se ela tiver uma estrutura pontuda, essa planta vai ter mais dificuldade de manter a água nas suas folhas. Então a água vai se acumular e reter mais próximo ao solo do que aquelas plantas que você já deve ter visto na Amazônia, por exemplo, que elas têm folhas com uma área bem grande. Por quê? São regiões que chovem muito, então é interessante para essas plantas manterem a água nessa folha. Mas no caso das árvores que habitam a taiga, a gente não vai ter essa necessidade. Por quê? Porque as plantas precisam aproveitar o máximo de água possível que se precipita, né, através da chuva, que cai através da chuva, nos raros momentos que isso acontece ao longo do ano, tudo bem? Continuando a nossa aula, nós vamos falar agora das florestas temperadas, tá? As florestas temperadas, conforme está lá na página 159 da sua apostila, elas têm um clima, a característica da floresta temperada é que elas têm um clima com invernos frios e que pode acontecer a precipitação de neve, tá? E no verão, ela tem um verão quente e úmido, tá? Uma coisa importante de você entender das florestas temperadas é que nesses lugares as estações do ano são mais demarcadas possíveis, ou seja, nesse bioma a gente tem verões bem delimitados, os verões vão ser quentes e úmidos, os invernos serão frios e a primavera e o outono vão ser exatamente estações de transição entre o verão e o inverno, ou seja, na primavera vai começar a chover, vai começar a ficar quente para depois passar o verão chovendo e com o clima quente, né? Com as temperaturas altas. E depois o outono vai começando a ficar frio para depois ficar o máximo de frio no inverno. Então, nesses lugares que você está vendo no mapa, são os lugares do mundo onde realmente existem as 4 estações que a gente aprende na escola. Porque os outros biomas, na verdade, eles não obedecem essas regras que é exatamente como nesses lugares que estão os biomas das florestas temperadas, tá? Bom, é importante dizer que nesses lugares a chuva ou a neve é bem rara de acontecer, exceto no litoral. Então, nas florestas temperadas que estão no litoral, como aqui no litoral do continente norte-americano, aqui no litoral da região sul do Brasil e do território argentino, né? Aqui no litoral do Oceano Pacífico do continente africano, aqui, né, no litoral leste da África do Sul e no leste também do continente onde fica a Austrália, né? Nesses lugares chove bastante porque são lugares próximos ao litoral. Então o que acontece? Como a água, lembra da nossa aula de ciclo da água, de ciências? Como a água evapora bastante do oceano, ali naquele lugar é muito provável que vai chover, porque as nuvens que se formam a partir da água evaporada do oceano, elas não conseguem passar as altitudes altas das florestas temperadas. Então,
elas param nas montanhas, que normalmente existem no litoral desses lugares, e as chuvas caem ali, tá? Então as chuvas ficam presas ali nessas florestas temperadas no litoral. Então no litoral chove bastante, o que não acontece nos locais, né, no interior do continente europeu, por exemplo, e aqui no interior do continente norte-americano, tá? Nesses lugares a chuva e a neve são raros, tá? Outra coisa interessante desse bioma é que se você olhar a vegetação, as plantinhas elas têm folhas com cores diferentes. Por que que isso acontece, né? Por conta da diferença de incidência da luz solar. Lembra do começo da aula que a gente viu lá as zonas do nosso planeta, as zonas climáticas do planeta? Esses lugares são lugares onde em determinadas épocas do ano tem bastante exposição de luz solar e em outras épocas do ano tem pouquinhos raios solares chegando. Então, por conta disso, as folhas vão mudando de cor porque elas trabalham menos para ficar verdinhas, porque a folha da árvore, para ela ficar verdinha, ela tem um pigmento, né? Ela tem essa coloração verde por conta da clorofila, que é uma parte dentro da plantinha que recebe a luz solar. E essa parte da plantinha que recebe a luz solar, ela só fica verdinha quando ela recebe a quantidade adequada, legal de luz solar. Nas épocas do ano onde o sol já tá diminuindo a presença dele, né, durante essas estações como o outono e o inverno, as plantinhas começam a ficar com a folha de uma cor diferente porque elas não recebem tanto sol. E aí, inclusive, durante essas estações, as folhas das árvores caem porque a planta precisa se defender da falta de sol, né, e consequentemente da falta de nutrientes que ela vai receber através da chuva, que também é rara no outono e no inverno, tá? Então, no outono e no inverno, essas plantinhas acabam mudando de coloração, as folhas acabam mudando de cor e as folhas caem para a planta conseguir se defender e conseguir passar por esse período de outono e de inverno. Tudo bem? Bom, continuando, a gente vai falar também das florestas tropicais, tá? Florestas tropicais, que tem um conteúdo mais explicado para você lá na página 160 da apostila. Bom, a gente falou, cuidado para não confundir, tá? A gente falou das florestas temperadas, que ficam nessas regiões, nesse bioma aí. E nós vamos falar agora das florestas tropicais, que se você for notar, elas ficam exatamente na zona tropical do planeta, ou seja, nesse lugar é o lugar onde estão as florestas tropicais, é o lugar do planeta que recebe mais luz do Sol. Então, uma característica desses locais, né, dessas regiões, é que chove o ano todo, as temperaturas são altas, o solo é pobre em nutriente e a grande diversidade de seres vivos. Tem muitos animais, muitos insetos, muitas espécies de plantas diferentes nesse lugar. Mas aí você pode estar pensando, professor, por que tantas espécies de planta existem nessas florestas se o solo delas é pobre em nutriente? Aí que nós temos um segredo interessante. Essas regiões normalmente ou ficam próximas a desertos ou sofrem influências de nuvens de poeira que saem dos desertos e caminham até elas. Eu acho que você deve ter ouvido falar há uns dias atrás no noticiário, né, nos jornais da televisão, falando sobre uma nuvem de poeira chamada Godzilla, né, que saiu do deserto do Saara e caminhou rumo ao Brasil. Essa nuvem de poeira, esse fenômeno, né, ele acontece todo ano e ele ajuda muito a levar nutrientes que estavam lá nas areinhas do deserto e que sobem junto com essa nuvem e que depois vão terminar o seu caminho e vão passar pela floresta tropical do nosso país, que é a floresta amazônica. Então a floresta amazônica ela tem uma riqueza de nutrientes por conta dessa nuvem de poeira que caminha do deserto do Saara até aqui. Então é muito importante essa nuvem de areia, né, de poeira aí, quando ela se eleva aí, a areia vira poeira, né? E aí
essa nuvem de nutrientes que são carregadas junto com a areia, elas auxiliam a floresta amazônica a ter nutrientes para suas plantinhas se desenvolverem e para ter uma grande diversidade de animais também, tudo bem? Bom, falamos também um pouquinho das florestas tropicais, né? E agora vamos falar das savanas. A savana é um bioma característico também das regiões de zona tropical, né, onde tem muita incidência de sol, mas diferente das florestas tropicais, a savana, a vegetação dela é constituída, né, é formada de gramas, ou seja, aquelas espécies de plantinhas que ficam próximas ao solo, rasteiras, e algumas árvores, como o baobá, que é uma árvore muito interessante aí, que você vai ver um pouquinho mais sobre ele no vídeo que eu coloquei aí para você como exemplo dessa aula, tá? Bom, as savanas elas têm uma característica de ter uma estação chuvosa e outra bem seca. Então, a savana ela não segue muito bem as 4 estações do ano. Na verdade, a gente tem na savana um longo verão, que chove muito, e um inverno seco, que fica bem seco. A savana, normalmente a gente chama de savana o bioma que está bem característico na África, né? Que tem os animais da savana, né? O leão, a girafa. E aqui no Brasil a gente também tem uma área de savana, mas a gente costuma delimitar essa área, né? Em dois outros biomas, Cerrado e Pantanal, porque a gente vai estudar também nas próximas aulas. Por quê? Por que aqui no Brasil não chama savana, chama Cerrado e Pantanal? Porque aqui no Brasil, a nossa savana ela tem características diferentes da savana africana, por exemplo. Tá? Então, acaba que poderia confundir as características da savana africana com as características da nossa savana. Então, aqui no Brasil, a gente vai chamar de Cerrado e Pantanal. Tudo bem? Que mais sobre a savana? Eu acho que basicamente é isso que você está lendo aí e o pouquinho que o professor te falou. Vamos para o nosso último bioma, lá na página 160 também da apostila. Vamos falar um pouquinho sobre o deserto que é muito famoso aí nos contos da Arábia, né? Que você já deve ter lido, já deve ter assistido a alguns filmes como o Aladdin, né? E no deserto, a grande característica do deserto é que quase nunca chove. Então, o solo do deserto, ele não acaba sendo adequado para as plantinhas viverem, né? Porque com a falta de água, a plantinha não consegue aí, ela não consegue fixar os nutrientes corretamente que estão no solo. Apesar do solo, a areia do deserto, ela concentrar alguns nutrientes que vêm por ventos e vêm também pela chuva, esses nutrientes acabam não conseguindo se fixar no solo porque o solo acaba não tendo essa umidade e nem a água que fica na atmosfera também, né? O vapor d'água. Porque como chove pouco, não tem água nem no ar, através do vapor d'água, e nem no solo, né? Com a pouca chuva que cai. Então, o que acontece? As poucas plantinhas que existem no deserto são plantas adaptadas a pouca água. O que quer dizer isso? São graminhas que precisam de pouca água para sobreviver, ou, como é típico de muitos desertos do mundo, inclusive o deserto mexicano aqui, a presença dos cactos, que são plantas típicas de deserto que precisam de pouca água para sobreviver, tá? Outra característica do deserto são as suas temperaturas. Apesar de estar na zona tropical, o deserto, de fato, durante o dia é muito quente, mas durante a noite ele é muito frio também. Por que durante a noite a temperatura do deserto fica até negativa? Porque como tem pouca água no solo e na atmosfera, a temperatura não consegue ficar estável, não consegue equilibrar a temperatura. A água ajuda nisso. A água ajuda, tanto a água que está no solo como a água que fica no ar, no vapor d'água, ela ajuda a deixar as temperaturas mais estabilizadas. Ou seja, o sol durante o dia deixa o ambiente quentinho e aí, quando tem muita água na atmosfera e no solo, esse lugar vai ficar com uma temperatura agradável também durante a noite. Não é o que acontece no deserto, porque no deserto, por conta de ter pouca água, né, tanto no ar como no solo, acaba que durante a noite as temperaturas caem muito,
porque a única coisa que mantém o deserto quente é a influência dos raios solares durante o dia. Tudo bem? Bom, para a gente terminar essa aula, então, falamos dos biomas, falamos das zonas climáticas do planeta, muitas informações, né? Para a gente terminar essa aula, vamos pensar juntos na pergunta 6 e na pergunta 7 da página 161 da apostila? Olha só o que está perguntando aí. Quanto à temperatura e à incidência da luz solar, o que caracteriza a tundra, a taiga e a floresta temperada? Então, primeiro, você vai pensar nesses 3 biomas e a pergunta está dizendo para você que pode ter alguma coisa em comum nesses 3 biomas relacionados à temperatura e à incidência da luz solar. O que será que tem de comum da incidência de luz solar e da temperatura desses lugares? Lembra o que é a incidência de luz solar? O quanto que os raios solares chegam nesses lugares. O que será que tem em comum relacionado à temperatura deles e à quantidade de raio solar que chega? E aí na pergunta 7 você vai pensar que tipo de vegetação que tem na tundra, na taiga e na floresta temperada. São iguais? São diferentes? Descreva pra gente qual é esse tipo de vegetação de cada uma. Combinado? Bom, então, analisando aí as perguntas 6 e 7 da página 161, a gente pode responder, né, olhando também para onde ficam esses biomas, né? Porque a tundra, a taiga e a floresta temperada, vamos voltar um pouquinho aqui no nosso slide das zonas climáticas, você vai ver que a tundra, a taiga e a floresta temperada, ou elas ficam na zona polar, ou elas ficam na zona temperada. Então, nesses lugares, a incidência de luz solar é pouquíssima, né? Então, normalmente são lugares muito frios. Então, na sua resposta, você pode dizer, né, que nesses lugares o clima é frio, pois as temperaturas são baixas a maior parte do ano. Por que é frio e por que a temperatura é baixa? Porque tem pouca incidência de luz solar durante o ano, tá? Bom, é isso basicamente a resposta da pergunta 6, né? Os 3 biomas apresentam menos incidência de luz solar e o clima é frio, pois as temperaturas são baixas a maior parte do ano. E a pergunta 7, o que você pensou? Bom, é só a gente voltar no que a gente estudou dessas 3 regiões, né? A tundra, a gente viu lá que ela tem pouca vegetação e é aquela vegetação rasteira, são arbustos, né? São graminhas que ficam próximas ao solo. Já na taiga, a gente tem árvores, lembra que eu expliquei para você da taiga? Que tem árvores pontudas, né, com pontas, como o pinheiro, aquela árvore típica da árvore de Natal. E na floresta temperada, a gente tem as árvores bem altas, né, como o carvalho, que é um exemplo de árvore alta aí, que você deve ter lido na sua apostila. Bom, leia novamente a característica dos biomas lá na página 159 e 160 da apostila. Responda as outras perguntas e qualquer dúvida eu estou aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.